Hello, everyone. I hope I find you all well. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem. E vamos começar. Let's get started. Hoje eu trouxe para vocês uma canção do Metallica, One, by Metallica, que é, na minha opinião, uma das melhores bandas do mundo. Os caras são fantásticos e a letra dessa música é algo fenomenal. É muito, muito, muito bonita, né? Expressa muito bem a ideia, né, da música como um todo, não só a letra, mas a parte instrumental também, tudo é muito bem casado, né? Muito bem feito. Inclusive, nesse clipe, vocês vão notar que há cenas de um filme que foi muito bem apresentado durante a música, durante o videoclipe. Uma música muito profunda, é sobre guerra, né? Especificamente a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, é sobre um filme, não, melhor, sobre um livro que deu origem a um filme, e a música, né, se baseia nesses elementos, principalmente o filme, né, que inclusive faz parte do videoclipe. O livro é esse aqui, Johnny Got His Gun. The author is Dalton Trumbull. He wrote it and he published it in 1939. E o filme Johnny Got His Gun, fato, né, interessante é que ele, além de autor do livro, ele também foi diretor do filme, né? Então, um cara, it's a multitasking dude, multitasking fella. Ele é um cara multitarefas, né? Sabe fazer de tudo e faz muito bem, porque o livro é maravilhoso, o filme é fantástico. O filme foi lançado em 1971. And I really recommend it. Recomendo que vocês assistam ao filme também. É uma obra de arte, realmente é muito, muito legal. E, como eu disse, está muito bem apresentado aqui, foi muito bem utilizado no videoclipe da música One do Metallica. Eu particularmente acho que a gente pode utilizar como opção, né, metodológica em aula, né, utilizar música. Eu acho algo fantástico, que ajuda quando a gente envolve algum tipo de sentimento, de prazer, né, de bem-estar, principalmente alguma ferramenta de aprendizado, algum tópico de aprendizado, a gente acaba memorizando, né, aquilo que tem significado para a gente grava, né, com mais facilidade. E a gente traz, né, algo que a gente gosta, né? A gente tem que trabalhar com músicas que a gente tem afinidade, que a gente gosta. Then we have a complete package. Daí o pacote fica completo, né? Algo que a gente gosta e ainda consegue aprender. Então vamos lá, né? Eu falei um pouquinho, né, da origem aqui, aí sim, claro. É o filme, a música, o filme, o livro, enfim, everything is about a boy, a young boy who goes to war, and he volunteers to go to war. Né, sobre um garoto que vai para a guerra, e ele é voluntário ainda, né, ele quis ir. Esse é um ponto muito importante na história, porque isso está bem claro no livro, aparece de certa forma no videoclipe também, porque o presidente da época, né, o Mr. What's his name? Here we go, I got it here. I always forget the name of this guy, Woodrow Wilson, WW. Should be easy to remember.
ele, a princípio, queria, né, neutralidade na guerra, só que, né, depois ele mandou, né, os soldados americanos, né, para a Primeira Guerra Mundial. E ele disse, né, no discurso dele que ele afirmou, né, those are his words, it's a quote, né, uma afirmação dele, make the world safe for democracy, é que os jovens iriam para a guerra para fazer o mundo seguro para a democracia. Tem uma passagem no livro que descreve, né, que os políticos, né, especialmente aqui na forma representados pelo presidente, eles nunca falavam sobre os possíveis e prováveis resultados negativos da guerra, né? Só enalteciam os possíveis resultados bons, positivos, como, né, trazer a democracia, desenvolvimento, não só para os Estados Unidos, como para o mundo e tal. Então, não apenas ele, mas vários soldados foram, né, participar da guerra com essa ideia, né, to fight for democracy. E nunca era mencionado que the outcome could be get killed, né? Ninguém nunca falava que o possível resultado seria morrer, né? Mas eles iam lá para apenas colher bons resultados, né? Foi mais ou menos essa estratégia, né, do governo para recrutar soldados, né? E funcionou, né? Muita gente foi como voluntário mesmo. Então vamos lá, let's get started. Here we go. Ah, sim, mas aí vai aparecer logo em seguida, eu preciso atribuir o crédito a quem colocou a letra, né, ao vídeo. Yeah. The channel Roger DDS, he did a great job compiling everything, putting the lyrics together. Inclusive, os subtitles for the parts of the movie that are included, né? Então, até as legendas para os trechos do filme, né? E tá tudo bem certinho, muito bem feito o trabalho dele. And so, thanks a lot, Mr. Roger DDS, and of course, thanks Metallica for the amazing work you guys have done. Então aqui, como a gente vê um trecho, né, do filme para introduzir, dar o início à música, e tudo foi agregado de maneira espetacular, né? Os trechos do filme, a letra da música, a parte instrumental, assim, você sente o que está acontecendo por causa da guitarra, o contrabaixo, a batida da bateria. Um momento mais adiante da música, quando parece que a bateria está representando os tiros, né? A guitarra transmite a ideia de tristeza, de solidão, sadness and loneliness, the horrible feeling that the character or the soldier was going through, né, o sentimento horrível que a personagem passou, sentiu, muito bem, um trabalho, great work of art, né, um grande trabalho artístico mesmo, fantástico. Então, aqui, logo que ele foi levado para o hospital, né, para ser tratado, porque uma bomba explodiu bem perto dele. E aí os médicos ali estão avaliando a situação dele. The cerebrum has suffered massive and irreparable damage. Já começando por esse termo aqui, cerebrum,
cerebrum, muita gente traduz simplesmente como cérebro, mas não é uma tradução perfeita, porque, vamos dar uma olhada aqui, get some help, here we go, cerebrum, it is located in the front area of the skull, então é na parte frontal, né, da nossa cabeça, consisting of two hemispheres, left and right, separated by a fissure. Então, ele consiste nos dois hemisférios, o esquerdo e o direito, né, separados por uma fissura. Então, de acordo com o que eu pesquisei, é melhor a gente entender o cerebrum como os dois hemisférios do cérebro, e não o cérebro como um todo, né? Ele, enfim, a gente sabe que ele é separado, o cérebro é separado em diversas partes, né? Enfim, é só um detalhezinho, quem quiser, até recomendo, dê uma pesquisada melhor para, se quiser entender o conceito ali, fisiológico, biológico, melhor, né? Mas esse é um detalhe importante. Has suffered, né? Então, os hemisférios cerebrais dele sofreram danos massivos, né? Grandes e irreparáveis. Notem o verbo has, né? O verbo have aqui conjugado para a terceira pessoa do singular. Aqui ele é verbo auxiliar, né? Porque a gente tem o tempo verbal aqui chamado present perfect, que se refere a um passado, porém um passado que aconteceu num momento que é indeterminado, né? Ou não é importante no contexto, a gente não sabe aqui quando aconteceu. O que importa é o fato, né, de que os hemisférios cerebrais dele sofreram danos, damage, que foram massivos, né, grandes e irreparáveis, né? Diferentemente do passado simples, né, que normalmente a gente indica quando, né, o fato ou a ação aconteceu. E aí a gente forma esse tempo verbal com o verbo have, or has, when it's third person, quando for terceira pessoa do singular, e o verbo principal, que é aquele que realmente traz significado, né, no particípio passado. E no caso dos verbos regulares, como o verbo suffer, a gente só acrescenta o ed. So let's move on. Massive, irreparable damage. You never know what has happened to him. Yeah. You never know what has happened. We can never know what has happened to him. Então, novamente. E você nunca pode saber o que aconteceu a ele, o que aconteceu com ele. De novo, has happened, porque é algo que aconteceu, né, mas o quando, né, não é importante aqui, mas é algo que está no passado. E o tempo verbal, de novo, se chama present perfect. Outro detalhe, you can never know. Can, um verbo modal, tem uma função um tanto parecida com o verbo auxiliar, mas ele é mais relacionado a significado, né? E aqui ele é presente simples também, mas ele traz a ideia de habilidade, né? Nós não temos como saber, nós não temos a habilidade, a capacidade, né, de nunca saber o que aconteceu com ele. Na maioria das vezes a gente simplesmente traduz como poder, né? Você nunca pode saber, mas é importante saber que ele tem essa ideia, nesse caso aqui, de significado mesmo para exprimir, trazer a ideia de habilidade, de capacidade. Had I not been sure of this, I would not have permitted him to live. Had I not been sure. If I have not been sure of this, I would not have permitted him to live. Veja que a vida do soldado, né, é totalmente na mão deles, né? Uma if clause, um tipo de sentença que a gente tem essa palavrinha aqui, if, e é uma estrutura
bastante importante, porque a gente precisa aprender, porque a gente tem que seguir algumas regras, né? Por exemplo, aqui, quando a gente tem o present perfect, a gente tem que usar o conditional perfect depois da vírgula. Mas o que facilita para nós é que normalmente a tradução direta, literal, ela vai fechar, né, muito bem. A maior dificuldade está muitas vezes na hora de falar ou escrever, que você precisa saber combinar os tempos verbais, né? O que nós temos aqui, então, se eu não tivesse certo, né, seguro disso, se eu não tivesse certeza disso, percebam que o if, né, indica que a maneira que a gente vai passar, até traduzir o verbo have, né? Então, se eu não tivesse seguro, a certeza disso, eu não teria, I would not have, não teria would, né, que é o auxiliar que muda o verbo para o tempo, para o futuro do pretérito, não teria, eu não teria permitido que ele sobrevivesse, eu não teria permitido a ele viver. Ele tem certeza do quê? Eu penso que é o fato de que eles tendo ali ele mantido vivo, né, eles poderiam estudá-lo, né, e utilizá-lo, né, para fins científicos, né, para descobrir coisas, possivelmente ajudar outras pessoas também, mas enfim, mas a gente vai ver que a história é mais complexa. It is not so simple, and not so. The intentions were not so good. Não tinham, né, as intenções acabam não sendo tão boas assim. This I would not have permitted him to live. Era muito ligado ao pai, né? A gente vê isso no filme. Aparece aqui também algumas cenas com o pai, ele perguntando Where am I? A gente tinha com o verbo to be no presente simples. Então a gente põe o verbo antes do sujeito, né? A palavra interrogativa aqui, onde estou eu? Né? Numa sentença afirmativa ou negativa, na qual a negativa a gente põe o not depois do verbo apenas. Aqui ele tem que vir antes do sujeito I, porque é uma pergunta. Where am I? Então a gente não precisa de auxiliar, né, para trabalhar com o verbo to be. O que aconteceu? What happened? Pedindo ajuda, né? Preciso de ajuda. Aqui. Ele, quando criança, no filme, quando as cenas são coloridas, é porque ele está sonhando ou viajando, né? Porque ele tomava sedativos, né? À base de opioides, né? Então, a gente percebe isso no filme, que ele, né, quando ele está sonhando ou viajando, or tripping, the images are colorful, colored. E quando é a realidade, os momentos da vida dele mesmo é tudo preto e branco. Ele perguntando para o pai, né? What is democracy? O que é a democracia? What is democracy? Got something to do with young men killing each other, I believe. When it comes my turn, will you want me to go? When it comes, what is democracy? What is democracy? It got something to do with young men killing each other, I believe. Wow. That's intense. Tem alguma coisa a ver com jovens se matando. Eu acredito, eu penso. Essa expressão aqui é muito legal, muito usada. Né? Ou seja, a democracia got something to do with. Tem alguma coisa a ver com, né? Não podemos fazer tradução literal aqui. Poderíamos dizer também, it has something to do with, it has got something to do with. Aqui é bem informal, né? Mais direto, mais simples. It got something to do with young men, jovens, né? Killing each other, matando uns aos outros, each other. Podia ter uma vírgula aqui, I believe, eu penso, eu acredito.
got something to do with young men killing each other, I believe. When it comes my turn, will you want E quando chegar a minha vez? When it comes. Aqui acho que tem um errinho. When it. Não teria esse S aqui. When it comes. Deveria ter um to aqui também. Deixa eu ver o que ele fala. Deixa eu voltar um Killing pouquinho. each other, I believe. when it comes my turn? Exatamente. When it comes to my turn. Então sobrou o S aqui, faltou o to aqui. When it comes to my turn. E quando chegar a minha vez? Quando for a minha vez? Nice idiomatic expression here. Will you want me to go? Essa estrutura aqui também é curiosa. Você, né? Verbo auxiliar para o futuro. Will, want é o verbo querer. Então você quererá. Claro que a gente não fala assim, né? Você vai querer que eu vá. Né? A gente constrói essa estrutura com o infinitivo, né? Will you want me to go? Mas em inglês, em português, você vai querer que eu vá? Né? Então, esse que eu vá, will you want me to go? Né? A estrutura é diferente. Então, você, né, vai querer que eu vá? Quando chegar a minha vez de ir para a guerra? Will you want me to go? For democracy, any man would give his only begotten son. For democracy. Todo mundo comprou a ideia, né? Passada pelos homens no poder, né? Pelos políticos, pelo presidente. Pela democracia, qualquer homem daria, futuro do pretérito de novo, né? Would give, dar, would give, daria o seu único filho nascido, o único filho que você teve, begotten, ou seja, o seu único filho que você trouxe ao mundo, né? Esse verbo é bem interessante. Então, pela democracia, qualquer homem daria o seu único filho. Any man would give his only begotten son. A cena que ele vai embarcar, né, para ir para a guerra, está se despedindo da namorada. Inclusive, eles tiveram a primeira noite deles juntos, né, a noite anterior ao embarque dele. Um jovem, né, casal, they were deeply in love, estavam profundamente apaixonados, uma história bem, bem bonita, né, a deles, mas tiveram esse percalço aí. Ela não queria que ele fosse, ela pedia muito, não vá. Ele, não, eu preciso ir to help save democracy. Aqui a cena quando a bomba explode perto dele. It is impossible for a decerebrated individual to experience pain, pleasure, memory, dreams, or thought of any kind. Wow, it's unbelievable how the music integrates with the lyrics. It's amazing. É como a música se integra com a letra, com o vídeo. Que trabalho. Aqui os médicos, né, dizendo, eles pensavam, né, a gente vai ver que é um pouco diferente disso, que é impossível, it is impossible. Olha só, a gente tem que ter o pronome it, mesmo que não pareça necessário, né, porque em português a gente diria apenas que é impossível, mas em inglês a gente sempre tem que pôr um pronome, tem que ter alguém ou alguma coisa para conjugar o verbo, mesmo que pareça desnecessário, né? Como, por exemplo, está chovendo, it is raining. Sempre tem que ter alguém para conjugar o verbo. Então é impossível para qualquer indivíduo mutilado, né? Decepado, cortado, experimentar, né? Sentir dor. For a decerebrated individual to experience pain, pleasure.
prazer, memória, sonhos ou pensamento de qualquer tipo. It's impossible for a decerebrated individual to experience pain, pleasure, memory, dreams, or thought of any kind. This young man will be as unfeeling, as unthinking as the dead, until the day he joins them. Aí continuando, né? This young man will be as unfeeling. Vocês vão ver que vai ter uma outra vez a palavra as, porque é um grau comparativo, né? Ou seja, tanto quanto. Né? Quando a gente tem o adjetivo entre nessas duas palavras, é o caso do grau comparativo de igualdade. Então, esse jovem será tão unfeeling, unable to feel. Feel, feeling, sentir, sentimento, esse prefixo dizendo que ele será incapaz, unable to feel, incapaz de sentir, né? Ele perdeu essa capacidade. Então ele será tão incapaz de sentir, de pensar, quanto os mortos. Until the day he joins them, até o dia que ele se juntar, juntar-se a os mortos, né? Join them. Então ele será incapaz de sentir, pensar, assim como os mortos, né? Até o dia que ele se juntar a eles. Não vai sentir nada, não tem sentimento, nem pensamento, né? A gente vai ver que não é bem assim. Então a gente vê essa é a voz dele dentro da cabeça dele, né? Ele não consegue falar, ele perdeu, né? Até a letra da música descreve isso bem. Ele perdeu a visão, a audição, ele teve até a mandíbula arrancada, né? Destruída. Por isso que a gente vai ver que ele está sempre com uma máscara. His limbs were torn apart, os seus membros foram mutilados também, decepados, né? Então ele não tem braços nem pernas, né? E, né, parte da mandíbula arrancada, não escuta, não vê, mas a gente vai ver que ele sente, né, vibrações no ambiente, no piso, enfim, ele consegue saber quando alguém está se aproximando, quando tem mais de uma pessoa, quando alguém o toca, ele sabe se é homem ou mulher, por exemplo. Quite interesting, bem interessante. Ok. I don't know whether. Whether é muito parecido com if, apenas se, mas ele não é exatamente, não é um conditional. A gente usa quando a gente tem duas opções, essa ou aquela. Percebam que a palavra or está aqui. Normalmente ela vai estar combinada com o termo whether. Então, eu não sei, a negativa no presente simples, a gente precisa do auxiliar, né? I don't know, não é apenas I know ou I not know, I don't know, eu não sei. O verbo principal know, o verbo auxiliar don't, do not, na forma negativa. Se, I am, I'm, estou, eu estou vivo ou sonhando, ou morto ou me lembrando. Então ele, né, percebe, a gente percebe que ele sente, ele pensa. How can you tell what's a dream or what's real? What is real? Tem que ter um apóstrofe aqui. What's real? Aqui o tell tem um significado um pouquinho diferente. Não é apenas dizer, no sentido de diferenciar, né? Como você consegue, você pode diferenciar, perceber. What's real, eu acredito que esse aqui também não tenha, né? O que é real e o que é... o que é sonho e o que é real. Yeah, what's real, não tem aquele A. Não faria sentido. Ups, como é que eu perdi? I don't know whether I'm alive and dreaming or dead and remembering. I can tell what's true
Yeah, when you can't even tell when you're awake or when you're asleep. Quando você não consegue, não pode, can, cannot, né? Negativa, depois do verbo modal, ele funciona de maneira muito parecida com os verbos auxiliares em geral, né? Even dá uma ênfase, né, ao verbo tell, então você não pode nem mesmo diferenciar, novamente, quando você está desperto, né, está acordado e quando você está dormindo. Where am I? De novo, ao verbo be antes do sujeito, onde eu estou. Palavra interrogativa, o verbo antes do sujeito, onde estou eu? Onde eu estou? Não sabe. Só agora que começou a canção, a música. It's really deep. My goodness, very complex. Não consigo lembrar de nada. Any, a gente combina com negativo. Então, I can't remember nothing. Não está correto. I can't remember anything. That's the right way. Então, não consigo lembrar de nada. De novo, a gente vai ver o tell, no sentido de diferenciar, perceber. Seguindo o diálogo, né? Não posso dizer se isso, if this is true or dream, se isso é verdadeiro ou falso. Aqui poderíamos ter o whether, né? Já que a gente tem o or, são duas opções, não é um conditional. A gente pode usar o if no lugar do whether, mas a gente não pode usar o whether no lugar do if. O whether não serve para conditionals. Então, não consigo dizer se isso é this, demonstrative pronoun, né? Pronome demonstrativo. Isto, esta, este. Se isso é sonho, se é real, se é verdade ou se é sonho. Lá dentro de mim, né, profundamente, deep down inside, bem profundamente, lá no meu âmago, bem dentro de mim, eu tenho vontade de gritar. I feel to scream. Aqui o feel não é apenas sentir, né, é ter a vontade de. I feel like to scream, I feel to scream. Eu quero gritar. E esse silêncio terrível me para, me bloqueia. This terrible silence stops with me. É isso mesmo? Stops with me. Yeah. Para comigo, me bloqueia. É isso. Yeah. Now that the war is through with me. To be through, to end, to have no more relationships with something. Então, agora que a guerra finalizou para mim ou comigo, né? Acabou comigo, para ter essa ideia também. Então, agora que a guerra já era, né? Para mim ou comigo, terminou comigo. Estou acordando, present continuous aqui. Verbo to be e o verbo principal com ing. Estou acordando. Mas eu não posso ver. There's not... sorry. Go back a little bit more. I cannot see... não posso ver que that there's not much left of me. Eu não posso ver que posso ver que não há. There was to be, haver ou existir, que não há muito, que não sobrou muito de mim. There's not much left, there's nothing or not much left of me. Não resta nada, não sobrou nada de mim. O significado aqui do termo left é um pouquinho diferente. Nada é real, except pain now. O but aqui não é apenas mas ou porém, né? É exceto. Nada é real.
exceto fora a dor agora. É a única coisa que ele sente, a única realidade dele agora é a dor. Tendo a respiração, eu seguro a minha respiração enquanto, né, outro uso do as ali, perceba, né, que ele está sozinho, não está entre adjetivos ali, enquanto eu peço, desejo pela morte. That's how he feels right now, como ele sente agora. Ele está, he's begging God, né, ele está implorando para Deus, por favor, Deus, me desperte, me acorde. Esse pesadelo, né? Aqui me parece que é um momento que ele ainda não tinha se dado conta do que tinha acontecido, porque ele diz, they just went ahead and chopped off everything. Eles só foram em frente, né? O verbo go no passado, ahead, em frente, e cortaram tudo, me deceparam. Então eu acho que ele está pensando ainda que os médicos que fizeram isso, né? Ele mais adiante ele vai se lembrar do que aconteceu. Então ele, né? He recovers his memory, né? Ele recupera a memória. Ele de novo, implorando, he's begging God, make them hear me. Ok. Olha só ele com a máscara, né? Because he doesn't have his jaw anymore, né? Não tem mais nem a mandíbula. So he is fed through tubes, né? Ele é alimentado através de tubos, né? Tubulações, a gente vai ver isso mais adiante. Make them hear me, faça com que eles me ouçam. Ele está tentando se comunicar, mas ele não consegue, né? Ele não consegue falar. Mas como que ele vai se comunicar? Mais adiante isso vai aparecer. It's amazing. They won't listen. Eles não me ouvirão. O futuro negativo, né? Will not, a contração é won't. They won't listen. Eles não me ouvirão. Eles não vão me escutar. They won't hear me. They won't hear me. They won't hear me. Desespero, né? They got to wake me up. They have got to, they got to, they have to. Eles têm que me acordar. Or I'll be like this for years. Ou eu serei, ou estarei assim, dessa forma, like aqui, então não é verbo, né? Assim, dessa maneira, por anos. They got to wake me up. Or I will be like this for years. Ouça-me, hear me. O desespero, né? Expressado. Back in the womb is too much real. It's too much real. De volta ao útero, né, materno, de volta à barriga da mãe, it's too much real, é real demais, é muita realidade, it's too much real. In pumps, life that I must feel. Quite interesting here, bem interessante aqui. In pumps, in pulses, impulsos, impulsações, como, né, our heart pumps or pulses, and it pumps blood all over our body to our organs and everything. Life that I must feel. Então, em pulsações, né, a vida que eu tenho que sentir, que ele, né, não sente muita coisa, né, mas sente esses pulsos, né, vitais. That's deep. Mas não posso look forward to, essa expressão é bem interessante, a gente usa quando
está ansioso para fazer alguma coisa, para falar alguma coisa para alguém, mas ele não pode. Então eu não posso antecipar, né? Ele não está esperando ansiosamente para revelar. Reveal. Look to the time when I will live. Olhe, veja, né, o tempo, o momento quando eu viverei. Look to the time when I will live. Vou voltar um pouquinho. Volta ao tempo real. Esses, né, pulsos, né, a vida que eu devo seguir. Eu não posso antecipar, né, revelar a revelação, enfim. Deixa, né, o tempo, o momento quando eu viverei. Talvez aqui ele esteja mostrando que ele ainda tem um pouco de esperança, né? Maybe, it's quite possible. Mas ele não pode, ele não espera, não antecipa, he can't look forward to, yeah. So no, there's not much hope. Não há muita esperança, não. Aqui. Fed through, feed, double E, né? F-E-E-D, F-E-E-D, o verbo alimentar. Aqui está no passado, participo passado, na verdade. Alimentado através de tubos que estão enfiados em mim. Fed through the tube that sticks in me, né? Então, alimentado por, ou através, por o tubo que está inserido, né? Enfiado em mim. Oh, this is great. Just like a wartime novelty. Somente como um ornamento de guerra, como ele se sente no momento, né? Ele é como se fosse um prêmio ali, um ornamento de guerra. Essa palavra aqui é interessante, porque muita gente traduz como novidade, mas novelty é, na verdade, um ornamento, um enfeite, mas ela tem, assim, a ver com novidade, mas é especialmente um produto, um ornamento, alguma coisinha que seja uma coisa diferente, unusual, not obvious, né, uma coisa que não seja óbvia, né, que não é muito usual. Então, de fato, não deixa de ser uma novidade, né? Mas aqui ele se sente como somente como um ornamento, um brinquedinho ali, um produtinho de um momento de guerra. Uau! É forte. Amarrado a, tied to, é o verbo tie no passado, tied to machines, amarrado, ligado a máquinas que me permitem ser, que me fazem existir, que me fazem estar vivo, né? Somente ligado, amarrado a essas máquinas é que ele está vivo, né? Tied to machines that make me be. Now you see, he's probably losing hope. Cut this life off from me. Corte essa vida de mim. Me tira isso. Cut it. Cut it off. Cut life off from me. Não quero mais, né? Corte essa vida de mim. Novamente, já cantou isso, né? Acho que sim. Seguro prenda minha respiração enquanto desejo pela morte, ou peço pela morte. Deus me acorde. I'm just like a piece of meat that keeps on living. Like a wartime novelty. Eu sou somente um pedaço de carne que keeps on, to continue, que continua vivendo ou a viver. Just a piece of meat that's alive, piece of meat that still can live some way, somehow.
He's desperate. It won't, de novo, futuro negativo. It will not, it won't always be like this, will it? Tag questions, uma perguntinha que a gente coloca no final de uma frase para lançar um questionamento, né? Confirmar uma ideia. Então, se a gente usa o verbo auxiliar will, na forma negativa, a gente segue com o mesmo auxiliar, o mesmo sujeito, só que se aquele é negativo, aqui tem que ser afirmativo. It won't always be like this, will it? Não será sempre dessa maneira, não será sempre assim, será? Não posso viver assim. I can't, não posso, não dá. Please, no! Por favor, não! Mother, where are ya? Where are you? Where are ya, mother? Onde você tá, mãe? Mommy, mother, I'm having a nightmare and I can't wake up. Tô tendo um pesadelo e não consigo acordar. Mom, me ajude. Eu me lembro dessa cena do filme. Wow, it's quite impressive. He is having a nightmare at this moment, and the nightmare is related to the procedure he's doing now. Está tendo um pesadelo que se relaciona ao procedimento que ele está passando agora, que ele está fazendo. Agora que o mundo se foi, acabou, apenas um. Mano. Sua respiração, desejo a morte, enquanto nós vivemos. Aqui a começa a ficar mais intensa, né? Começa tudo a ficar mais forte conforme a história se desenrola, né? Aqui ele está tendo um pesadelo. Maybe it's more like a trip. He probably took some sedatives here. Me lying here like some freak incarnate. Eu deitado aqui como um freak, como um ser diferente, né? Acho que a gente usa o próprio termo freak em português, se eu não estiver enganado, né? Então, alguém que é muito diferente, tem alguma característica que chama atenção, né? É chamado de freak. Pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Aqui não tão positivo, né? Numa exposição, num show, carnival show, que era esse tipo de show que havia, né, antigamente, que normalmente até ia de um lugar para o outro, nas cidades, enfim, that's a carnival show, uma exibição. Existiam, né, os freak shows, né, que mostravam a pessoas diferentes, né, enfim, ou com talentos diferentes também. Então ele está vendo ali descrevendo o que está acontecendo com ele. Eu deitado aqui como esse freak, né? Essa pessoa especial num show, numa exibição. E aqui nesse sonho, nessa viagem, né? O pai dele que vai fazer a exibição, né? Nesse show dele mesmo. Olha só, legless, perna, sem pernas, alguém que não tem perna, legless. Wonder of the 20th century. Here's the armless, legless, freak carnival show. He is the armless. Ele é, né? A gente normalmente tem que fazer isso, né? Ver o que vem depois para complementar aqui. Então ele é
A maravilha do século XX, aí voltando, e não tem braços, né? Sem braços e sem pernas. Ele é a maravilha do século XX, sem braços e sem pernas. So he is harmless, Legolas, wonder of the 20th century. Inclusive há um momento no filme que, no livro também, claro, que ele propõe, depois que ele consegue se comunicar com os médicos, ele diz, eu quero sair daqui, eu quero sentir a luz do sol, enfim, vocês podem me levar para lugares e me expor para as pessoas verem, e podem cobrar ingressos e tal, né? E claro, eles não concordam com isso, aí acabam até o isolando ainda mais, né? Acaba ficando pior depois, mas enfim. Para detalhes mesmo, you guys should watch the movie, né? Sugiro que vocês deveriam ver o filme. It's really good. Mais intensa música, né? Death has a dignity of his own. A sua própria, né? A morte tem a sua própria dignidade. Death has a dignity of its own. A sua própria dignidade, né? Que a morte tem. Que é uma cena que esse general aqui pede para os soldados enterrarem um outro soldado que tinha morrido e estava ali perto deles. Tá bom, perto dele. Começa a ficar, né, tudo muito mais intenso, né? I'm in terrible trouble and I need help. Eu estou terrivelmente encrencado aqui e eu preciso de ajuda. I'm in terrible trouble and I need help. Problema terrível, né? I need help. I'm in terrible trouble. Don't you remember when you were little? Oh, this is nice. Aí ele, né, he was dreaming or tripping about his father, né? Aí numa viagem desses ele começa a conversar com o pai dele. Don't you remember when you were little? E o pai dele diz para ele, né? Você não se lembra, ó, negativa com, né, o auxiliar e not don't you remember when you were little? Quando você era pequeno, você não se lembra? How you and Bill Harper used to bring a wire between the two houses. Quando você e seu amigo, você e o Bill Harper used, when you and Bill Harper, don't you remember how you and Bill Harper, que devia ser ano passado, hein? Used to, não detalhezinho aqui. Bill Harper. Don't you remember when you were little? How you and Bill Harper used to... Exatamente, used to, é que quando os nativos, né, às vezes esquecem de uma letrinha aqui, até porque essas duas palavras acabam se juntando, né, used to, costumava, vocês faziam isso, vocês costumavam, passado, mas how you and Bill Harper used to, so it's not considered a big mistake here for natives, né? Mas faltava o Dzinho aqui. Used to string a wire, esticar um fio entre as duas casas, né? Então lembra quando vocês quando vocês faziam isso, esticar um fio entre as duas casas. Bring a wire between the two houses so you could telegraph to each other. So you could telegraph each other, para que vocês pudessem, se comunicar, né, telegrafar, né, um ao outro, podiam se comunicar através desse fio aí esticado. You'll remember the Morse code. Wire between the two houses so you could telegraph to each other. You'll remember the Morse code.
Aqui eu tô achando que tem uma coisa diferente também. Será que é impressão Two minha? houses so you can telegraph to each other. Still remember the Morse code? Teria que confirmar, mas eu tô achando que ele fala aqui, do you remember, ao invés de will. Two houses so you can telegraph to each other. Still remember the Morse code? I think so. Vale a pena verificar a letra depois. Acho que ele fala, do you remember the Morse code? Então é uma pergunta, né? Você se lembra do código Morse? A escuridão ou trevas, né? Que me prendem, né? Que me põem na prisão, imprisoning. Do que eu vejo absoluto horror, né? Eu não posso viver, posso morrer, de fato, né? Está numa condição que ele nem vive, nem morre. Telegraph to each other. Still remember the Morse code? Trapped in myself, preso em mim mesmo, né? Trap é uma armadilha, né? Então, trapped in, eu estou preso aqui em mim mesmo, trapped in myself. Body my holding cell, né? O meu corpo aqui como uma célula que eu carrego, né? Que eu levo. That's all he is, like a piece of meat that keeps on living. Body, my holding cell, né? O meu corpo, né? O corpo, a célula que eu carrego, que eu levo. It's Morse code. Aqui, ele consegue se comunicar com os generals, the officials, the army guys, os caras do exército, através do código Morse, que ele faz através de movimentos com a cabeça, né? Virando, batendo a cabeça no travesseiro, alguém percebe. Na verdade, é a enfermeira que consegue perceber e ela se comunica com ele porque ela ela desenha as letras no peito dele e aí passa um paninho para apagar a letra e ele percebe isso, né? E aí ela se comunica com ele e aí ela avisa, né, os generais, mas isso não vai aparecer aqui. Mas quem conseguiu se comunicar foi a enfermeira. It's Morse code. Para quê, né? Tá pedindo para traduzir. Para que esse código recall, né? Tell me more, né? It's Morse code. Esse código SOS. SOS, help. 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 E aqui a música chega ao ápice, né? Acredito eu. Landmine é uma mina, né? Aquelas bombas, né? Que as pessoas na guerra, né? Que as pessoas pisam e explodem. Has taken my sight, levou, has taken, it has taken, né, o presente perfeito ali, de novo, a minha visão, levou o meu discurso, né, minha capacidade de falar, a minha audição, my hearing, meus braços, levou meus braços, minhas pernas, minha alma, left me with life in hell, me deixou com a vida no inferno, left me with life in hell. Red Mind, ele tá falando, né? What's he say? He said, kill me. He said, kill me. Ele disse, me mate. Deu. Over and over again. De novo, e de novo, e de novo. Ele fica repetindo isso. Kill me, kill me, kill me. Don't you have some message for him, Parker?
Aí o general pergunta para um padre, até mesmo podem dizer, mas ele não está com batina e tal, ele está com uma roupa de militar, mas é um padre, sim. No filme dá para perceber, ele tem um crucifixo, alguma coisinha assim. Don't you have any message for him, Father? Você não tem, né, alguma, numa pergunta, o N é alguma, não é nenhuma. Você não tem alguma mensagem para ele, pai, né, father, priest, or preacher, enfim, né, o representante religioso ali, né, no momento, você não tem uma mensagem para ele? E a resposta dele é muito legal, para o general, né? Ele é o produto da sua profissão, não da minha. Uau! E no filme, livro, né, o padre até dá mais uma cutucada ali no general e, nossa, quase que ele sai na mão ali. A música por hora, né? Só espera, né? Não tem nem o que dizer. A bateria tá louca. I'm asking you, tô pedindo para você me matar. E a enfermeira era a única que eu entendia, né? Daí ela vai tentar ajudá-lo. E agradece, obrigado. E para ver o que ela fez aqui, ela vai ali e prende, né, o breathing tube, the tube inserted in his trachea, trachea, né, o tubo que está inserido na traqueia dele, que é por onde ele respira, ela vai lá e, né, bloqueia com some sort of scissor, um tipo de tesoura, acredito eu. Tentando ajudá-lo. Ele quer, ele não aguenta mais. Já que ele não vai poder sair, né, como ele queria, né, numa cena bem importante do filme também, uma outra enfermeira chega e fala, não, agora quem manda aqui sou eu, sou a chefe aqui, essa janela aqui vai ficar aberta porque ele precisa tomar sol. Aí abrem a janela, ele sente, né, o sol na pele dele, ele até começa a sonhar que ele está do lado de fora tomando sol. Então, realmente, aquela outra enfermeira também sabia o que seria melhor para ele, né? O cara chega pedindo para ser salvo, né? Total, né? Ali ele mexendo a cabeça é um dos momentos que ele está conseguindo, tentando se comunicar, né? Through Morse Code, através de código Morse. O pai dele tinha dito para ele, né? Cada homem encara, faces, terceira pessoa, por isso o S, né? Cada homem encara a morte by himself, sozinho. Tem ninguém para ajudar nesse momento. Oh, pai. Dentro de mim eu estou gritando, mas ninguém presta atenção. Ninguém presta nenhuma atenção. Nobody pays any attention. Sentenças com if clauses, nobody pays any attention. Olha só, simple past, conditional. Se eu tivesse braços, eu poderia
me matar. arms, I could kill myself. I had legs, I could run away. De novo, se eu tivesse pernas, eu poderia fugir. I had a voice, I could talk and be some If I had a voice, I could talk. Se eu tivesse uma voz, poderia conversar. And be some kind of company for myself. E ser algum tipo de companhia para mim mesmo. inside me, I'm screaming. Nobody pays any attention. If I had arms, I could kill myself. I had legs, I could run away. I had a voice, I could talk and be some kind of company for myself. Why don't they get it over with and kill me? I could yell for help, but nobody'd help me. I just got to do something for help, but some kind of company for myself. Why don't they get it over with and kill me? Why don't they get it over with and kill me? Ah, porque eles não terminam logo com isso e me matam. Why don't they get it over with? Essa expressão, né? Significa get it over with. Eles não terminam, acabam logo com tudo isso e me matam. I could yell for help, but no. Eu poderia gritar por ajuda, né? But nobody would help me. Ninguém me ajudaria. Essa contração aqui é do auxiliar would. Nobody help me. I just got to do something. I don't see how I can go on like this. I just got to do some kind of see how I can go on like this. Ele tentando, né, imaginando, pensando, eu tenho que, I have got to do some kind of, tem que fazer alguma coisa como meio que ver como eu posso go on, continuar dessa forma. Ele está imaginando ali como que ele pode seguir. Something I don't see how, but nobody help me. I just got to do something. I don't see how I can go on like this. See how I can go on. See how I can go on like this. You see, it's in color, né, colorido. Então aqui é uma parte que ele está, né, sonhando ou viajando. Aí aqui ele está numa fábrica durante uma celebração de Natal, eu acho, lá no trabalho. Esse aqui é o chefe, né, cantando com os funcionários aqui. Tem toda uma simbologia, né? E um fato interessante também é que essa música que ele está cantando aqui é uma canção gravada na Inglaterra, né? Um cantor inglês durante a Primeira Guerra Mundial também, que era uma canção para motivar, né, as pessoas, né, enfim, para fazer o pessoal se sentir bem naquele período difícil, né? Então ele cantava Keep the Home Fires Burning, mantenham, né, os aquecedores, os aquecimentos das residências, né, queimando, acesos, né? Enquanto... eu tenho aqui... outra coisa, mas na verdade, deixa eu colocar aqui, mostrar aqui, senão eu já ia me esquecer disso. To keep the home fires burning significa to maintain a daily routine. To maintain a daily routine and provide necessities of life in a home or community. Então, uma expressão, né, idiomática que significa manter a rotina
e prover as necessidades da vida numa residência, né, num lar ou comunidade, né? Então, continuar a vida, né? Keep the home fires burning, né? Mantém ali os fogos, né, da casa acesos, mantenha tudo. While our hearts are yearning, enquanto os nossos corações estão sentindo muita falta, muito desejo ou vontade, né, de ver alguém, yearning, acho que só acho uma tradução direta, tem palavra que é braba para traduzir, anseio, nostalgia, eu acho melhor aqui, ó, vontade, craving, ânsia, melhor eu acho, para expressar essa ideia aqui, né? Cadê? Voltando. Então, a música diz... vamos manter a rotina, enquanto os nossos corações estão, né, sentindo aquela ânsia, aquela vontade de alguma coisa. E é do quê? Né? De que os seus filhos, né, voltassem da guerra, né? Eles olharem a letra dessa música, é bem essa ideia. Deixa eu ver se ela está aqui. Eu tinha... acho que deixando aqui em algum lugar, ou eu estou viajando? Não, acho que não. Mas tem, deixa eu ver rapidinho para a gente finalizar. Aqui, ó. A British Patriotic First World War Song. É uma canção patriota da Primeira Guerra. Que indica... mas é bem isso mesmo, essa falta, saudade dos seus filhos, né, que foram lutar na guerra. Deixa eu achar aqui rapidinho para a gente fechar aqui a letra dessa música. Essa, como eu disse, né, é complexo. Eu quero a letra. Cadê? Aqui não vai ter letra ainda, mas já dá uma boa ideia, acredito eu. Go, go, go. Aqui. Né, a música... Aqui, perfeito, aqui já é suficiente. A letra representa as mulheres que foram deixadas, né, apoiando, né, continuando ali the home front, né, a fronte dos lares, né, das casas, mantiveram a vida ali funcionando, enquanto os seus loved ones, as pessoas amadas, né, went off to fight, foram para a guerra. Beleza, galera. Como eu disse, é bastante profunda, complexa. Então o vídeo acabou ficando longo, mas espero que vocês gostem. Dá para assistir em partes também, mas enfim. Ou fazer uma pequena maratona aí. Espero ter
ajudado e trazido aí alguma novidade aí, tem ajudado vocês um pouco a aprender, né, aprender um pouquinho mais. Beleza? Have a nice day. See you guys later. Bye-bye.